Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesse canal Jardim Centenário EBD, em Lauro de Freitas, para mais uma participação na web da nossa escola bíblica. Então, saúdo a todos os professores da escola bíblica dominical aqui em Lauro de Freitas, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aí os companheiros no grupo do WhatsApp EBD e Adelphi, e também os meus companheiros no grupo EBD Jardim Centenário. Uma saudação especial também para os irmãos aí na nossa congregação Jardim Jaraguá, sobretudo os nossos professores, os quais têm participado ativamente da nossa escola bíblica dominical. Amém? Estamos com a lição de número 7. Esta lição, queridos, estará sendo estudada no dia 12 de fevereiro de 2017. E o título desta nossa lição é Benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Aí está o título da nossa lição. É isso aí. O texto áureo da nossa lição é: aí está o nosso texto áureo, e ele diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. A verdade prática, a nossa bela verdade prática diz: a benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus. Aí está nosso título da lição, texto áureo e verdade prática. Amém? Pois bem, companheiros, vamos fazer o nosso comentário agora. Na verdade, primeiramente vamos passar pela divisão da nossa lição, e logo após a divisão da nossa lição aí vamos estar fazendo um breve comentário. Logo após esse breve comentário aí estaremos fazendo a nossa leitura diária versículo a versículo. Vamos estar fazendo de disposição diferenciada nesta lição particularmente. Amém? Pois bem, a nossa lição de hoje, ela traz no seu objetivo geral a seguinte recomendação: mostrar que a benignidade é um aspecto do fruto do Espírito e que a porfia é obra da carne. Este é o objetivo que nós devemos nos concentrar a alcançar em toda a lição. É o objetivo geral. Os objetivos específicos da nossa lição é, primeiro, reconhecer que a benignidade se fundamenta no amor. Segundo, mostrar que a porfia se fundamenta na inveja e no orgulho. E terceiro,
explicar por que precisamos nos revestir de benignidade. Aí está a divisão da nossa lição no que diz respeito aos nossos objetivos específico e o objetivo geral. Vamos lá, tópico e subtópicos da nossa lição. O primeiro tópico, queridos, é a benignidade fundamenta-se no amor e se divide em 3 subtópicos, sendo eles a benignidade, depois Jesus, exemplo de benignidade, e terceiro ponto deste tópico é a benignidade na prática. Aí nós vamos para o nosso segundo tópico, que é a porfia, fundamenta-se na inveja e no orgulho. E aí ele divide-se em 3 subtópicos, que diz a inimizade e porfia, Evodia e Sintique, 2 personagens. Esses 2 personagens serão abordados. Miriam e Arão, mais 2 personagens que serão abordados dentro desse subtópico. E o terceiro e último subtópico é revestamos-nos de benignidade. Quase que não sai. Revistamos-nos de benignidade. Primeiro ponto é retirando a veste velha. Depois, o segundo ponto é sede benigno. E o terceiro ponto, imitando a conduta de Paulo. Pronto, aí nossa lição encerra e concluímos. Aí está a nossa lição e a continuidade da nossa lição agora é um breve comentário e a nossa leitura diária, versículo a. Pois bem, queridos, vamos lá ao nosso comentário e, como eu disse, comentário de forma resumida. E estaremos fazendo esse comentário dentro do terceiro tópico, que é revestimos-nos de benignidade. Veja que o primeiro subtópico é retirando as vestes velhas. Para entendermos em relação a retirar as vestes velhas, nós precisamos nos perguntar quando nós vestimos esta veste velha. E outro ponto que nós precisamos também frisar é que, conforme salientado pelo comentarista, é que a benignidade não é um sentimento meramente humano. Não é aquela bondade natural que está no ser humano que tem uma boa índole, não. A benignidade é um fruto do Espírito e, sendo fruto do Espírito, provém de Deus para o homem que se propõe a fazer a vontade de Deus. Então, voltando, quando foi que nós passamos a ter esta veste velha? Aí você volta lá para o Gênesis, nos primeiros capítulos, na criação. Você vai lá e vai encontrar a Bíblia falando que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E fez Deus ao homem à sua imagem e semelhança. Está escrito assim. E neste sentido de imagem e semelhança, é justamente isso que nós precisamos entender. Que
dentro dos sentimentos que pertencem a Deus, esses sentimentos estavam também no homem. E estava no homem na forma original. Todos aqueles sentimentos que nós vimos como fruto do Espírito, isto advém de Deus. E Deus comunicou esse sentimento ao homem. E o homem, como Deus é amor, o homem também era amor de forma original. Deus é benigno, o homem era benigno de forma original. Deus é misericordioso, o homem era misericordioso de forma original. E assim por diante, todos os demais frutos que nós já estudamos e os que nós iremos estudar, também todos eles estavam na vida do homem, na vida de Adão, de forma original, sem nenhuma adulteração. Mas, quando a mulher recebe aquela investida da serpente e dá ouvido, aí agora o homem passa a receber de um sentimento que não era mais o sentimento advindo de Deus, mas sentimento advindo do maligno, e sujou todo o sentimento que estava no homem. E por causa disso, Deus teve que expulsar o homem do Éden. Agora, nós recebemos essa veste velha. E para nós tirarmos essa veste velha, precisamos fazer como Paulo disse em Efésios 4:24. Revesti-vos do novo homem criado à imagem de Deus em verdade, justiça e santidade. E também, como ele disse aos Coríntios, ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, depois que o homem recebe a Cristo, ele agora vai começar a trabalhar esse sentimento que advém de Deus, que são os frutos do Espírito, e fazer com que esse sentimento se sobressaia sobre o sentimento do velho homem. Por isso que Paulo ele vai escrever dizendo também que mortificai a carne e as suas concupiscências, que são os velhos sentimentos. Amém? E não é que seja coisa fácil, não. Porque dentro do tópico qual nós estamos estudando, você vai ver, sede benigno. O segundo ponto manda que nós venhamos ser benignos. Primeiro, para ser benigno, aí você vai ver Hebreus, aqui, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Vamos lá? Hebreus, estou usando aqui a Bíblia, minha Bíblia, Hebreus 12, 14. Aí diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Veja que Paulo está recomendando a largar os velhos sentimentos contaminados lá no Éden, e que agora alimentemos o novo sentimento na pessoa bendita de Jesus. Aí você vai ver que eu até botei aqui na nossa lição como observação, vale fazer uma observação, Mateus 5:44. Jesus dando uma lição de como alimentar este novo sentimento de benignidade, em Mateus 5:44. Vamos lá? Mateus 5:44.
44. Mateus 5, 44. É prática, né? A lição, essa Bíblia. Aí ele diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos persegue, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Notou bem a filiação que nós recebemos agora por meio de Cristo? Precisamos alimentar o sentimento que era original antes da queda. Pronto. Então agora Jesus vai demonstrar isso na prática quando ele está sendo crucificado. Ele é esbofeteado, ele é perseguido, ele é cuspido, é feito com Jesus tudo o qual ele ensinou anteriormente, inclusive nesta aqui. E você vê que quando já está perto de morrer, Jesus diz aquela célebre palavra: Pai, está consumado. Então, e na tua mão entrego o meu espírito. Pronto. Jesus dá demonstração clara de que ele estava ensinando. Ele estava não somente ensinando na teoria, mas também estava ensinando na prática. E para nós, professores, esse sentimento de benignidade precisa ser evidente em nossas vidas, mesmo porque nós estamos lidando com seres humanos e sabemos que nós somos falhos uns com os outros. E para que nós venhamos nos sobressair nas demais comunidades, aí agora precisamos demonstrar de forma clara esse sentimento de benignidade. Veja aqui em Mateus, aqui Jesus vai dizer, ó, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Se nós temos os irmãos que não somos nossos inimigos e às vezes tratamos com ódio, que não deve ser assim, mas Jesus ensina que você deve amar, eu devo amar o inimigo. Ainda diz mais, bendizei os que vos maldizem. E aí, para que nós venhamos encerrar este nosso breve comentário, alguns dizem, não, mas aquele irmão ou aquela irmã só vive falando mal de mim. E aí, retribui com a mesma moeda, falando mal também. Não aprendeu o que Jesus está dizendo em Mateus 5,44. Bendiga os que vos maldizem. Amém, irmão? Se nós agirmos assim, veremos e teremos testemunho diferente das pessoas as quais estão a todo tempo nos observando. Por isso disse o escritor aos Hebreus que uma tão grande nuvem de testemunho nos rodeia. Então estão todos nos observando para ver se nós vivemos aquilo que nós ensinamos. Então, professores, alunos, que neste domingo estará aí aprendendo esta nova lição, vamos nos esforçar para alimentarmos com este sentimento vindo da parte de Deus, que é a benignidade. Amém? Deus em Cristo abençoe. Agora nós vamos à nossa leitura diária, versículo a versículo. Vamos lá, agora a nossa leitura diária, versículo a versículo. O vídeo completo você acompanha em nosso canal no YouTube. Você vai ver a leitura diária. Acho que é isso aí. Puxa, passou uma muriçoca ali na frente da câmera, por isso ficou meio preto. É, a muriçoca aqui tá braba. Você estará vendo todo o vídeo na íntegra. Apesar de não ser um vídeo grande, mas
estará vendo na íntegra. Então não fique só na leitura diária não. Comentário muito bom. Você estará vendo lá em nosso canal no YouTube, Jardim Centenário EBD, em Lauro de Freitas. Se inscreva no nosso canal e também faça o seu comentário. Vamos lá, a nossa leitura diária, versículo a versículo. Segunda-feira, a nossa leitura diária diz: a benignidade confere vida longa, justiça e honra. Provérbios capítulo 21, verso 21 diz: aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Na terça-feira, benignidade entre os irmãos. Romanos 15, 14 diz: eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito que vós já estáis cheio de bondade, cheio de todo conhecimento e capazes vós mesmo de demonstrar-vos uns aos outros. Na quarta-feira diz: revesti-vos de toda benignidade. Colossenses 3,12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivos, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Na quinta-feira, o benigno não faz mal ao próximo. Romanos 13, verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: Deus é favorável ao homem benigno. 2 Samuel 22, 26 diz: para com o benigno te mostras benignos, para com o perfeito te mostras perfeito. E sábado, a nossa meditação diária diz: a benignidade é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Está aí a nossa leitura diária, versículo a versículo. Conto com o seu comentário aí no nosso Facebook. E estaremos também postando aí nos grupos de WhatsApp, como eu já disse, no EBD e Adelphi e no EBD Centenário e nos demais grupos também aí no Jardim de Araguá e nos demais grupos. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima lição, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Aí está o nosso canal.